Olá, sejam bem-vindos ao curso Professor. O meu nome é Felipe e hoje nós estamos aqui para tratar de Direito Empresarial. E eu separei então um conteúdo para os concursos e principalmente a prova da OAB em parte geral, 2 partes, direito societário, também em 2 partes, recuperação de empresas e falência e, por último, a última parte, títulos de crédito e propriedade industrial. Iniciando então a aula de hoje, nós vamos falar da parte geral do direito empresarial. E quando nós falamos em parte geral do direito empresarial, nós precisamos partir da ideia da unificação do direito civil. Pois bem, o Código Civil de 2002 unificou a matéria do direito civil, direitos reais, direito das obrigações, direito de família, direito das sucessões, com o direito empresarial. Houve, portanto, uma unificação do direito civil com o Código de 2002. Nós temos essa unificação formal do direito civil com o direito empresarial. E esta união em um único código não significa que o direito empresarial perdeu a sua autonomia. Por quê? O direito empresarial possui as suas regras, normas, princípios específicos ligados à matéria. Portanto, em que pese tenha havido esta unificação entre direito civil e direito empresarial, o direito empresarial ainda continua autônomo, porque tem princípios, normas que são específicos, portanto, lhe dão a autonomia. E o direito empresarial, ele trouxe com o Código Civil de 2002 a teoria da empresa, ou seja, ao contrário de teorias anteriores, como a teoria de atos de comércio, o Código Civil de 2002 nos trouxe a ideia de que o que importa é o objeto de direito, é a empresa enquanto atividade econômica organizada. Em termos de unificação do direito privado, é isso que eu preciso destacar aos senhores e é preciso entender que ainda persiste a autonomia do direito empresarial. Antes de eu partir para o próximo tópico, gostaria de ressaltar aos senhores algo muito importante do direito empresarial. Nós precisamos compreender as palavrinhas para que não haja nenhuma dúvida, para que não hajam dúvidas quanto à conceituação e ideia de algumas palavrinhas que são muito importantes para o direito empresarial. Mais adiante eu vou repeti-las, mas quero destacar aos senhores a palavra empresa. Empresa é objeto de direito, é a atividade exercida pelo empresário. O empresário é o sujeito de direito, isto é aquele que exerce empresa, é aquele que exerce uma atividade econômica organizada. E este empresário, para exercer empresa, ele precisa de um conjunto de bens sem os quais ele não pode exercer a sua atividade normalmente. E esse conjunto de bens, esta reunião de bens, é o que nós chamamos de estabelecimento empresarial. Portanto, empresa econômica, empresário, aquele que exerce empresa, aquele que exerce atividade econômica. E o empresário, para exercer empresa, precisa de um conjunto de bens, de uma reunião de bens, sem os quais ele não exerce a sua atividade. Ou seja, o empresário precisa de um estabelecimento empresarial. A título exemplificativo, vamos pensar no curso O Professor. O curso O Professor é o empresário. Qual é a empresa do curso O Professor? Atividade de serviço educacional, ok? Dando sequência, alunos, nós passamos agora, então, às fontes do direito empresarial. Quando nós falamos em fontes do direito empresarial, nós precisamos fazer uma divisão entre fontes primárias, isto é, aquelas específicas ligadas diretamente ao direito empresarial, ligados diretamente ao direito comercial. E, por outro lado, fontes secundárias, que são fontes, vamos dizer assim, gerais, mas que se aplicam ao direito
a outros ramos do direito. A primeira fonte primária que nós temos na tela é o Código Comercial de 1850. Nós temos ainda em vigência um Código Comercial que é de 1850. Esse Código Comercial, boa parte dele já foi revogado, como a parte geral do Código Comercial, que foi substituída pelo Código Civil, e a parte das quebras, que foi substituída pela Lei 11.101 de 2005. Muitas vezes, em concursos, em provas do OAB, o examinador exige do candidato aquela informação se ainda está em vigência o Código Comercial de 1850. E ela ainda está na parte que toca o direito marítimo. Portanto, o direito comercial ainda está em vigor no que toca a matéria do direito comercial marítimo. Os demais, o Código Civil é quem hoje trata, e também leis especiais, leis fora da codificação do Código Civil. A próxima fonte primária é o Código Civil, e evidentemente que o Código Civil está relacionado à parte do direito de empresa, o livro 2 da parte especial do Código Civil, o livro de empresa. E esta parte geral, o direito de empresa, é uma fonte primária porque vai tratar de vários tópicos de importância do direito empresarial. Por exemplo, a parte da figura do empresário, a parte da figura das sociedades empresárias, a parte no que toca às situações que envolvem estabelecimento empresarial, a administração do empresário, a parte de registro do empresário e assim por diante. Então é muito importante a parte especial, o livro 2 do Código Civil, considerada uma fonte primária do direito empresarial. Além disso, nós temos, como consta na tela, algumas leis, tratados internacionais e regulamentos do direito empresarial. Em termos de leis, são as leis que estão fora do Código Civil. Por exemplo, a Lei de Recuperação de Empresas e Falência, a Lei 11.101 de 2005, a Lei de Propriedade Intelectual, a Lei das Sociedades Anônimas, a Lei 6.404 de 1976 e outras muitas leis, dentre as principais essas que eu acabo de destacar aos senhores. Além disso, nós temos tratados, convenções internacionais que também dizem respeito ao direito empresarial. Uma das grandes leis, um dos grandes tratados que foram internalizados pelo Brasil é a LUG, Lei Uniforme de Genebra, que estabelece algumas uniformidades aos títulos de crédito. Temos tratados da aviação civil, temos tratados marítimos que também dizem respeito às fontes primárias do direito empresarial. Dando sequência, alunos, nós temos também as fontes secundárias, que, como eu já falei aos senhores, não são leis que tratam diretamente do direito empresarial, mas que lhe podem ser evidentemente aplicadas. O Código Civil, na parte geral, obviamente tem aplicação ao direito empresarial. Por quê? Quando nós falamos, por exemplo, de capacidade, de objeto lícito determinado ou determinado, ou então nós falamos de obrigações, não há como o empresário ou não há como nós não nos utilizarmos da parte geral do Código Civil para tratar da figura do empresário e da sua atividade econômica à empresa. Portanto, vejam a importância que a parte geral, ainda que de forma secundária, tem para o direito empresarial. Nós temos ainda os usos, os costumes. Aliás, uma das características mais importantes do direito empresarial são as práticas. Ora, o uso e os costumes são de fato fontes primordiais para o direito empresarial. Em termos históricos, quando nós voltamos à Idade Média, a origem efetivamente do direito empresarial, ele é um direito eminentemente surgido das práticas entre os comerciantes. Aliás, gostaria também de ressaltar, quando nós falamos direito empresarial e direito comercial, são sinônimos, é uma opção que você, aluno, pode optar, direito comercial ou direito empresarial. Ambas as terminologias
estão corretas. Dando sequência aqui também nas fontes secundárias, nós temos as jurisprudências, as fontes, então, originadas do Poder Judiciário, as decisões reiteradas dos poderes judiciários estaduais, ou então do Poder Judiciário Federal, por meio do Supremo Tribunal Federal, por meio do Superior Tribunal de Justiça, também são fontes secundárias do direito empresarial. E por último, conforme consta na tela, alunos, nós temos a analogia e os princípios gerais do direito, lá no artigo 4º da Lei de Normas de Introdução do Direito Brasileiro. Portanto, estas são as fontes do direito comercial ou direito empresarial. Passamos agora, alunos, à empresa. A empresa, como eu já disse aos senhores, é o que importa efetivamente para o direito empresarial, dando sequência, obviamente, com igual importância, o empresário e o estabelecimento empresarial. Quando nós falamos de empresa, nós pensamos em atividade econômica exercida pelo empresário. E aí, em termos conceituais de empresa, conforme consta na tela dos senhores, nós temos o Código Civil, no seu artigo 966, o conceito de empresário. E é a partir deste conceito de empresário que nós extraímos o conceito de empresa. Ou seja, alunos, o Código Civil não estabeleceu um conceito de empresa. E é a partir do conceito de empresário, do artigo 966, que nós extraímos este conceito de empresa. E de acordo com o artigo 966, empresário é aquele que exerce atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou prestação de serviços. Diante deste conceito, nós extraímos então o conceito de empresa. Ora, se o empresário exerce uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou prestação de serviços, a empresa nada mais é do que a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou prestação de serviços. É a partir deste conceito que nós extraímos, portanto, a ideia, as caracterizações da empresa. E aí, alunos, este conceito nos traz algumas peculiaridades que eu gostaria de destacar aos senhores. Ora, como já disse, agora eu repito, tendo em vista a importância. Empresário é o sujeito de direito. Daqui a alguns minutos vamos estudá-lo. Mas a empresa é o objeto de direito exercido pelo empresário. Empresa não é local, empresa não é o empresário. Empresa é, como já disse, a atividade econômica exercida pelo empresário. Seguindo aqui, senhores, na tela, nós temos algumas distinções entre empresa, sociedade e, portanto, empresa individual e empresa coletiva. Ora, nós vamos ver no direito societário, no direito das sociedades, que sociedade empresária é uma espécie de empresário. Sociedade empresária é aquela que, em regra, existe a presença de duas ou mais pessoas como donos do empreendimento para exercer atividade econômica, para exercer empresa. Algo que é muito importante, que muitas vezes as pessoas no senso comum fazem confusão, que sócio não é empresário, sócio é dono do empreendimento, sócio faz parte de uma sociedade empresária e, portanto, é a sociedade firmada por um contrato, um estatuto pelos sócios, que exerce atividade econômica. Ou seja, é a sociedade empresária que exerce empresa e não os seus sócios. Isso é importante destacar. E aí nós temos uma divisão, alunos, acompanhem comigo aqui na tela, nós temos o exercício individual da empresa, que se dá por pessoa física ou pessoa jurídica. E nós temos o exercício coletivo de empresa, que se dá por pessoa jurídica, neste caso, só pode ser sociedade empresária. Daqui a pouco eu vou ressaltar aos senhores que nós só temos 3 espécies de empresário. Empresário individual de responsabilidade limitada, ou nos termos do Código Civil, empresa
empresa individual de responsabilidade limitada e sociedade empresária. Levando em consideração esse aspecto, aquela empresa que é exercida individualmente, portanto, só pode ser exercida, alunos, conforme na tela, por pessoa física, se for empresário individual, ou pessoa jurídica, mas aí se for empresário individual de responsabilidade limitada, ou nos termos do Código Civil, empresa individual de responsabilidade limitada. Agora, se o exercício de empresa for coletivo e envolver mais de 2 empreendedores, aí só pode, evidentemente, ser realizado por meio de sociedade empresária. Isso é muito importante para que nós possamos, na sequência, entender o nosso estudo do direito empresarial. Passando ao próximo tópico, agora nós vamos entender e refletir a figura do empresário. Quem é empresário? É aquele que, como já disse aos senhores, que exerce atividade econômica organizada. Ou seja, empresário é quem exerce empresa. E para o nosso conceito legal de empresário, nós partimos do já mencionado artigo 966 do Código Civil, que, como eu disse aos senhores, empresário é aquele que exerce atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou prestação de serviços. E é a partir deste conceito legal do empresário que nós tiramos os requisitos característicos dessa figura do empresário. E esses requisitos são 5. Acompanhem comigo, alunos, na tela. O primeiro requisito é uma atividade habitual. O segundo requisito é uma finalidade econômica. O terceiro é organização. Em sequência, profissionalismo. E, por último, produção ou circulação de bens ou prestação de serviços. Portanto, esses 5 itens que ressalto aos senhores que estão na tela são os requisitos característicos do empresário, sem os quais nós não podemos o considerar como tal. Reflitam comigo, alunos. Atividade habitual significa que o empresário ele exerce a sua atividade com atos concatenados no tempo. Ora, se eu exerço uma atividade que ela é econômica, mas ela não é habitual, eu não posso considerar a figura do empresário. Por exemplo, eu, professor Felipe, decido vender um carro. Eu não sou vendedor de veículos, eu não tenho habitualidade. Simplesmente usei de uma plataforma digital para vender o meu veículo. Mas isso não me faz, em que pese tenha finalidade econômica, ser considerado empresário. Agora, o curso professor, este sim, levando em consideração as suas características e a sua habitualidade de sempre manter a prestação de serviço educacional, evidentemente com finalidade eminentemente econômica, nós podemos o considerar como um empresário que exerce uma atividade habitual. O próximo requisito é a finalidade econômica. Ora, o empresário que se preze, por mais que ele não tenha ali uma intenção imediata do lucro, porque dá serviços gratuitos por um determinado momento, mas se sabe que na sequência esse empresário, por óbvio, tem a intenção lucrativa, tem a intenção de finalidade de lucro. Portanto, alunos, a ideia de obter sucesso por meio do lucro é uma característica, é um requisito que faz parte do conceito de empresário, que faz parte dos requisitos que compõem a figura do empresário, que deve ter a intenção, o objetivo, almejar o lucro, isto é, possuir a finalidade econômica. O próximo requisito está muito atrelado também com o de profissionalismo. Nós temos a organização e o profissionalismo como requisitos aqui que convergem na sua ideia conceitual. Por quê? O empresário que se preze, por menor que seja a sua atividade, ou maior que seja a sua atividade, grandes companhias, grandes sociedades, elas evidentemente exercem a sua atividade com organização, se utilizando dos recursos que possui, das pessoas que possui, dos elementos de capital, pessoas, tecnologia, para exercer a sua atividade. Ora,
quanto mais organizada, mais estruturada, evidentemente que mais considerado e mais qualificado como empresário, aquele empresário será. Então, a organização e o profissionalismo fazem parte dessa estrutura que exige a figura do empresário. E por último, evidentemente que o empresário ele precisa produzir ou circular um bem ou prestar um serviço. Habitualidade, finalidade econômica, organização, profissionalismo e também a produção ou circulação de bens ou prestação de serviços, nós temos a figura do empresário. Dando sequência, alunos, o parágrafo único do artigo 966 traz uma situação muito importante, ou seja, a atividade intelectual como elemento de empresa. Ora, de acordo com o parágrafo único do artigo 966, aquela atividade de natureza científica, de natureza artística, de natureza literária, isto é, relacionada a uma atividade intelectual, não é considerado atividade empresária. E por quê? Porque o Código Civil entende que atividades de natureza científica, artística, literária não são por si só consideradas atividades econômicas. E aí, o parágrafo único diz: salvo se esta atividade científica, por exemplo, uma pesquisa médica, literária, por exemplo, aquele que faz obras literárias, ou artística, por exemplo, um ator, ele tiver aquela sua atividade como um dos elementos, como uma parte do objeto de empresa, como consta na tela de vocês. Vou dar um exemplo para que vocês possam entender. A figura de um contador. A figura de um contador que está lá na sua casa, exercendo uma atividade científica, elaborando declarações de imposto de renda, tem uma plaquinha lá na sua casa. Sou declarador. Essa figura, em que tese tenha a intenção, de obter lucros, ter uma finalidade econômica, por exercer uma atividade científica, por si só não pode ser considerado empresário. Agora, se aquele mesmo contador tem uma estrutura de RH, recursos humanos, se estrutura de auditoria, estrutura para abertura e fechamento de empresas e estrutura também para a declaração de imposto de renda, aquela declaração, aquela atividade, ela é um dos objetos que o empresário exerce. Aí eu posso considerar sim a existência da figura do empresário. Portanto, muita atenção com o parágrafo único do artigo 966 para que vocês possam compreender essa ideia de, conforme consta na tela, senhores, atividade intelectual como elemento de empresa. E aqui, sobretudo, nós estamos pensando na figura do empresário individual, da empresa individual de responsabilidade limitada. Por quê? Porque os requisitos para a sociedade empresária nós vamos ver na parte relacionada ao direito societário. E aí, evidentemente, alunos, existe uma capacidade para ser empresário, que nós chamamos no direito empresarial de uma capacidade complexa, de uma capacidade qualificada, que vai exigir do empresário, conforme consta na tela de vocês, a capacidade civil plena e também a ausência de impedimentos. Acompanhe com o professor. A capacidade civil plena é aos 18 anos, em que aos 18 anos a pessoa natural ela tem o pleno gozo das suas capacidades civis. Mas nós temos um detalhe muito importante, o que geralmente o examinador gosta de cobrar dos alunos de concurso e das provas da OAB. Observem comigo o artigo 974 do Código Civil. Este artigo estabelece que aquele empresário que, por uma questão superveniente, por um fato superveniente, passa a ser interditado, por exemplo, ele deverá continuar a sua atividade antes exercida por ele capaz, por seus representantes ou por seus tutores. Então, bastante atenção.
Para ser empresário, é necessário que haja a ideia, a condição da capacidade civil plena. Mas o artigo 974 estabelece que uma situação de posterior, uma situação de incapacidade superveniente posterior, permita que, conjugo com subsídio do princípio da preservação da empresa, continue sendo atividade antes exercida por uma pessoa incapaz, pelos seus representantes ou pelos seus indicados por autorização judicial. Vejam também, senhores, que a hipótese de falecimento engloba o artigo 974. Digamos que um empresário individual exerça sua atividade e por uma questão da vida venha a falecer. Alguém precisa o suceder. Como nós temos que observar o princípio da preservação da empresa, nada impede que a empresa continue sendo exercida pelos sucessores, pelos herdeiros daquele empresário falecido. E aí, se os sucessores, se os herdeiros forem relativamente ou absolutamente incapazes, eles deverão prosseguir, evidentemente, em todas as circunstâncias do artigo 974, com autorização judicial. Então acompanhe e vem e observe no artigo 974. Além disso, como eu disse, a capacidade qualificada envolve a ausência de impedimentos, ou seja, impedimentos legais, proibições, limitações. Por exemplo, não pode ser empresário um magistrado. Por quê? Porque a lei orgânica da magistratura o impede de ser empresário. Ele fica prejudicado para exercer. Profissionais vinculados a instituições públicas, a universidades públicas, também são proibidos do exercício da empresa. Claro, alunos, cuidado. Sócio é uma coisa, empresário é outra coisa. Empresário é quem exerce a empresa. Sócio é o dono de um empreendimento vinculado a uma sociedade empresária. Os sócios requisitos são outros, que não estão neste tópico aqui, que falamos da capacidade para ser empresário. Último, também a ausência de impedimento corresponde, conforme consta na tela, alunos, à necessidade de autorização. Alvarás públicos, autorizações do Poder Executivo para poder exercer uma atividade econômica. Muita atenção, alunos, no que diz respeito à capacidade para exercer atividade empresarial. O próximo tópico, os alunos, diz respeito ao menor empresário. Ora, já ressaltei aos senhores, o menor não pode ser empresário. O menor relativamente ou absolutamente incapaz não pode ser empresário. Professor, mas pode ser sócio? Este é um outro detalhe que o direito societário nos vai dizer. Mas aqui eu penso na figura do empresário individual ou do empresário individual de responsabilidade limitada. E pensando nesse exercício individual da empresa, o menor não pode ser empresário. Exceto, alunos, se o relativamente incapaz for emancipado, nos termos do artigo 5º que consta na tela, alunos, parágrafo único. Isto é, se ele tiver a concessão dos pais, se ele for casado, se ele exercer emprego público, se ele colar grau em curso superior e se ele tiver estabelecimento com economia própria. Preenchidos esses requisitos e sendo relativamente incapaz, o menor poderá ser empresário. Dando sequência, alunos, no nosso estudo, nós também precisamos destacar a empresa entre cônjuges e o empresário casado. São alguns artigos do Código Civil, em especial o 977, o 978 e o 980, que constam na tela dos senhores. Ora, como regra, e isso diz o artigo 977 do Código Civil, não podem contratar empresa entre si ou com terceiros os que são casados em comunhão universal de bens e separação obrigatória de bens. A legislação proíbe
a legislação presume que possa haver fraude se os casados em comunhão universal de bens ou então separação obrigatória de bens exercerem uma atividade econômica em conjunto e com terceiros. Além disso, o artigo 978 diz que o empresário casado, ele deve, quando vender um objeto da sua empresa, quando alienar um objeto da sua empresa, aliás, ele não deve necessitar da vênia, da autorização do seu cônjuge. Então, o empresário individual que exerce a sua atividade e é casado, ele não precisa da autorização da vênia conjugal, ok? E por último, alunos, todo empresário casado que se divorcia, que se separa, é importante nos termos da lei que ele faça o registro dos seus atos enquanto pessoa natural. Se divorciou, precisa constar nos órgãos competentes, nesse caso, no Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das juntas comerciais. Se separou ou se teve algum bem herdado, clausulado, com cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, esse empresário precisa constar, evidentemente, no Registro Público de Empresas Mercantis. Para finalizar a nossa aula, espécies de empresário. O direito empresarial tem apenas 3 espécies de empresário. Vamos lá. O empresário individual, o empresário individual de responsabilidade limitada, ou seja, a empresa individual de responsabilidade limitada, conforme consta na nossa tela, no artigo 44 e 980-A do Código Civil, e, por último, as sociedades empresárias. Alunos, revisando o nosso conteúdo de maneira fixada. Fontes do direito empresarial. Nós temos as fontes primárias e as fontes secundárias. Código Civil, parte especial, livro 2, uma fonte direta que precisa ser bem analisada pelos senhores. Empresa, não se esqueçam, é o objeto de direito, é a atividade econômica. Empresário é aquele que exerce empresa, é aquele que exerce atividade econômica. E este empresário, quando for individual, precisa ter capacidade para exercer a sua atividade. Queridos alunos, desejo um bom estudo a todos vocês e até a próxima aula.